Pode pegar sua Bíblia, abra aí comigo em Provérbios capítulo 15. Hoje eu quero levá-los em Provérbios capítulo 15. Semana passada eu falei sobre as feridas feitas pelo amor do amigo, lembra? Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas o beijo do inimigo se multiplica. Então, amigo que é amigo corrige, amigo que é amigo exorta, amigo que é amigo puxa a orelha. E cabe a nós termos maturidade para entender que o amigo só quer o nosso bem. Essa foi a mensagem da semana passada. A mensagem de hoje, eu quero falar sobre a palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Provérbios 15, versículo 1. Muito conhecido esse provérbio aqui, você vai conhecer com certeza. Eu amo esse versículo. Já me acalmou muitas vezes no momento de ira, de raiva. Vai te ajudar também. Eu vou ler na versão NVI. E vou ler também na versão Almeida Corrigida Atualizada, tá? Para ficar mais fácil, vocês acompanham aqui, NVI. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Na Corrigida Atualizada está o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura, no hebraico, é a palavra que fere, no grego é a palavra que causa dor. A palavra dura causa dor, a resposta branda desvia o furor. Pode se assentar. Você se recorda qual foi a última vez que tentaram estragar o seu dia? Alguém aqui se recorda qual foi a última vez que tentaram estragar teu dia? Aquele dia que alguém tentou de todas as formas, de todas as maneiras, tirar você do sério? Abaixa só um pouquinho, Maurício, um dedinho só. Alguém que, de alguma forma, tentou tirar você do sério, te provocando, te agredindo com palavras, te ofendendo nas redes sociais, te xingando, fazendo você passar algum tipo de constrangimento, seja ele em público, seja ele presencial, ou até mesmo jogando alguém contra você. Você se recorda? E você, com muita mansidão, com muita serenidade, com muita brandura, você conseguiu desviar a cólera, a ira que veio contra você? Você teve jogo de cintura. Você foi possuído pela mansidão e você conseguiu responder ao agressor, não utilizando a mesma arma que ele utilizou. Você surpreendeu o agressor, porque você desviou a cólera dele, a fúria dele. Ele pensou que você ia brigar e você só queria paz. Ele pensou que você ia gritar e você silenciou. Você conseguiu acalmar a tempestade. Você conseguiu responder com brandura, com mansidão. Eu estou falando com vocês aqui, eu me recordo de algo que aconteceu acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu me recordo de uma situação muito parecida com essa que nós estamos lendo aqui, de um ex-amigo que eu tive. Esse meu ex-amigo, ele tomado por cólera, por ira, por indiferença, ele travou uma discussão comigo, ele criou uma discussão comigo, e essa discussão, ele falou um monte de coisa, ele me ofendeu, me xingou, ele me expôs, me difamou, usou palavrões, usou diminutivos, usou apontamentos, usou de ameaça. E eu me lembro que naquele dia, diante de tudo aquilo que eu ouvi dele, eu fui tomado por um grande amor de Deus na hora, e Deus desarmou a minha frieza, porque eu sou extremamente frio, quem me conhece pessoalmente sabe disso.
Deus desarmou a minha raiva no momento, e eu não falei nada a ele. E ele continuou reclamando, xingando, falando, e ele foi embora. Depois de 8 meses depois, ele veio aqui na igreja em lágrimas, chorando, preciso falar com o bispo, me procurou. E eu levei na sala, e eu comecei a conversar com ele, e ele disse, eu queria te pedir perdão, porque aquele dia eu falei isso, e eu esperei que você ia partir para a briga, eu esperei que você ia discutir comigo, você simplesmente não falou nada. Simplesmente eu não quis me tornar na pessoa que ele era. Simplesmente eu não quis devolver a moeda usando a mesma arma. Simplesmente eu não me tornei um cão raivoso como ele estava naquele momento. Simplesmente eu me calei, fiquei em silêncio. Ou seja, a resposta que eu dei ao que ele fez a mim acalmou, desviou a fúria, desviou a cólera. Por isso que o salmista está dizendo o seguinte aqui, o proverbiano: a forma que você responde acalma ou acende o braseiro. A forma que você responde, ela diminui a tensão ou ela aumenta o clima de tensão? Quantas vezes você já não foi provocado aqui? Provocado no trânsito, alguém te fechou e te xingou, e você estava atrasado, estava com alguém do lado. Quantas vezes você não foi provocado no trabalho? Aquele amigo de trabalho que te provocou, aquela amiga de trabalho que já não é de hoje, que vem se levantando contra você, vem fofocando com o teu nome. Quantas vezes você não foi provocado na igreja, alguém te espreme na parede, e alguém te pega no dia mal e fala um monte de coisa para você? Quantas vezes você não foi provocado em casa? A mulher se levantou contra, falou um monte para o marido falou um monte para a esposa, o filho se levantou, falou um monte para o pai. Quantas vezes a gente não foi provocado e não é provocado? E muitas vezes a gente reage de forma serena, mas tem dias que você está mal, que você não consegue reagir da maneira que tem que reagir. Você tem que reagir com brandura, mas você não consegue reagir com brandura. E o problema está aqui, porque quando a gente não consegue resolver as coisas com brandura, com serenidade, a gente inflama a situação, a gente fere pessoas, a gente expõe pessoas, a gente amarga o coração de pessoas, simplesmente porque as palavras, elas ferem. Palavras machucam, palavras causam estilhaços na nossa alma. Já viu aquele vidro estilhaçado? Uma vez eu sou um vidro aqui atrás, o vidro estilhaçou, cortou todo o meu braço, um estilhaço de vidro. Palavras são assim também. Quando elas não passam pelo crivo da consciência, elas são que nem ela é que nem um vidro estilhaçado, ela fere, ela machuca. Você vai ser muito provocado na vida. Você vai ser muito humilhado na vida. Você vai ouvir muitas coisas que você não vai gostar. Como reagir? A Bíblia diz: desvia a palavra dura com mansidão. A pessoa fala um monte para você, vomita em você, chama de vômito psicológico, quando a pessoa vomita em você. Já passou por isso? Alguém já vomitou em você psicologicamente ou não? Falou um monte e você simplesmente ali. Difícil ou não é? É difícil porque nós estamos diante de um cenário de beligerância no Brasil. Para quem não sabe o que é beligerância, é o espírito de guerra. Viver em paz uns com os outros hoje é uma tarefa raríssima na pós-modernidade. 115 homicídios acontecem por dia só no Brasil. 115 pessoas ou mais morrem só no Brasil por dia. A cada 2 horas uma mulher é violentada. Ela é agredida pelo seu cônjuge, namorado, marido ou parceiro. O Brasil, só em 2018, computou 350 mil divórcios, desentendimento entre um casal. Sem contar no racismo. Você viu esse americano que morreu agora, estrangulado por um policial lá dos Estados Unidos. Sem contar no feminicídio, que são as mulheres que apanham pelo seu parceiro e não têm coragem de denunciar, ou denunciam, mas a lei infelizmente é frouxa. Brigas políticas, partidárias, brigas religiosas, intolerância, segregações, todo mundo brigando com todo mundo discutindo com todo mundo cheio de razão, querendo estar certo de tudo. As pessoas estão com os nervos à flor da pele.
Antigamente, os meus antepassados, os seus antepassados diziam assim, ó, fulano tem pavio curto. Lembra dessa expressão? Fulano tem pavio curto? Quem que é o fulano do pavio curto? É o cara que estoura por qualquer coisa. Hoje, na pós-modernidade, as pessoas não têm pavio. Elas arrancaram do seu vocabulário pessoal a longanimidade. O que é a longanimidade do grego? Um longo temperamento. É aquela paciência que excede. É aquela calmaria, aquela serenidade que a gente tem que ter para resolver as coisas. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. As pessoas se odeiam. As pessoas não se suportam mais. As pessoas não se respeitam, não se toleram. Elas vivem em litígio umas com as outras o tempo todo. A gente está rodeado de pessoas mal educadas. É verdade ou mentira? Já andou de metrô em São Paulo, no horário de pico? Quem aqui anda de metrô? É que você é chique. Quem aqui já andou de ônibus cheio, lá na Praça da Sé, pegou? Ou aqui no Vila Mara, ou aqui na Estação Jardim Helena, 6 horas da manhã. Como que é? É vazio ou é cheio? É lotado. As pessoas são mal educadas. Elas não respeitam idosas, elas não respeitam mulheres grávidas, elas não respeitam crianças, elas não respeitam absolutamente ninguém. A falta de educação está por todos os lados. Na fila do banco, na fila do supermercado, no shopping center, dentro da igreja, na lotérica. As pessoas estão se monstrificando, estão se transformando em bichos, em zumbis. Dificilmente você encontra alguém no trânsito educado. Dificilmente você se depara com alguém que cede o lugar para você sentar. Dificilmente você se encontra com alguém que vai discutir serenamente, tranquilamente. É um querendo matar o outro. Em todo o tempo nós estamos tendo que desarmar bombas relógio. Todo mundo querendo explodir, todo mundo enraivecido, todo mundo colerizado. Qualquer sinal de contrariedade já é motivo de discussão. É triste saber naquilo que nós nos transformamos. A cada dia que passa, não sei se você vai concordar comigo, mas essa é uma cosmovisão minha. A cada dia que passa está mais difícil de amar pessoas. Às vezes eu tenho a sensação de que a paz está fora de moda. Aonde estão os pacificadores? Salomão diz o seguinte: ô Diego, vai ter dias que você vai entrar em conflito com alguém. Ô Diego, vai ter dia que alguém vai falar uma palavra pesada e você vai também querer falar também. Ô Diego, vai ter dia que você vai entrar em um conflito relacional verbal. O que você tem que fazer? Desvia essa palavra com sabedoria. Usa da mansidão a resposta branda. Desvia o furor. Beleza. Se a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira, o que devemos fazer diante de um conflito? Primeiro, o que fazer diante de um conflito? Primeira coisa que eu quero te ensinar, à luz do texto. Você deve pensar antes de responder. Entrei em um conflito. Eu estou em uma discussão com alguém. Eu entrei em um litígio com alguém. Eu tive um contratempo, um impasse com alguém. Eu preciso pensar antes de responder. Por exemplo, teu marido te humilhou, teu chefe gritou contigo, teu amigo te traiu, te feriu, você brigou no trânsito, brigou em casa, alguém jogou uma indireta para você na rede social. Qual é a primeira reação que a gente tem? Devolver a afronta. Sim ou não? Eu vou ouvir isso aqui nada? Eu? Não ouço. Você acha que você vai falar o que você quer para mim? Você acha que você vai me humilhar? Você acha que quem é você para você falar o que quer? À luz da Bíblia, Salomão está ensinando que todo problema de relação que você tiver, antes de você falar, você tem que pensar. Se você sentir vontade de explodir, de responder à altura, você precisa controlar suas emoções. Em outras palavras, é o seguinte: o teu raciocínio
tem que ser mais rápido que a sua boca. Vocês entendem? Entendem? O raciocínio tem que ser mais rápido que a boca, que a língua. Porque quem não pensa muito, erra muito. Quem não pensa muito, erra muito. Então, se a gente está vivendo em um momento de litígio, de beligerância, de guerra, de confronto, de inimizade, irmão, a gente tem que andar vigilante. Porque vez ou outra alguém vai pisar no nosso pé, vez ou outra alguém vai vomitar psicologicamente na gente, vez ou outra a gente vai receber indireta, a gente vai receber palavras que vão ferir, e aí a gente tem que pensar antes de reagir. Por que pensar? Porque se eu reajo sem pensar, alguém grita comigo, eu grito também. Alguém me xinga, eu xingo também. Alguém me bate, eu bato também. Alguém me acusa, eu acuso também. Alguém blasfema e eu blasfemo também. Eu estou reagindo sem pensar. Reagir sem pensar é você atestar o seu status quo de imagem e semelhança do seu agressor. Vamos dar um exemplo aqui. O Paulinho me ama, mas eu vou só te utilizar como exemplo. Vamos dizer que o Paulinho me xingou. Problema do Paulo. Não tem nada a ver com isso. Você está entendendo, não? Ah, ele me fechou no trânsito e ficou gritando lá, xingando todo mundo. Problema dele. Agora, se eu paro o carro, desço do carro e vou xingar o Paulinho, problema dos dois. Se ele me xinga e eu xingo ele, eu me tornei a sua imagem e semelhança. E é o que muitos de vocês aqui não conseguem diferenciar. Ah, pastor, eu falo mesmo, eu bato de frente, o meu negócio é o seguinte, eu vou ouvir, vou ficar quieto, sou trouxa, sou bobo? Na luz da Bíblia, a resposta branda desvia o furor. Se ele me xinga e eu xingo ele, são 2 barris de pólvora a ponto de explodir. É o fogo sendo alimentado pela querosene. O que vai acontecer? Então, às vezes, a mulher vai chegar em casa e ela vai chegar naquele dia de TPM dela, o metrô cheio, teve um dia difícil no trabalho, ela vai chegar em casa, ela vai procurar alguém para descarregar. Quem que ela vai descarregar? No marido. Ah, por que você não lavou a louça? Por que você não fez isso, aquilo, outro? Por que você não fez aquilo, outro? O que você tem que fazer? Deixa ela acalmar, irmão. A sua resposta branda vai desviar a cólera dela. Às vezes você chegou no seu trabalho e seu patrão te chamou de canto e ele falou meia hora. Ele arrebentou com você. Cara, deixa ele falar. Depois você desviou a palavra. Sim, senhor, vou fazer o que o senhor pediu. Você desviou a cólera dele. Às vezes alguém vai te abordar no mercado, em algum lugar, e vai falar um monte para você. Esse dia eu fui fazer compra com a Luana e ela bateu o carrinho no pé da moça. A moça ficou satanizada. Eu estou lá vendo um doce e a mulher gritando com ela, aí eu tive que entrar, né? Cada marido defende a sua esposa. O que está acontecendo aqui? Que ela bateu o pé no carrinho do meu pé, essa mulher segue, e não sei o quê. Eu falei, ela te pediu desculpa? Pediu, eu falei, então vaza. E eu de boné, irmão, de máscara. Falei, você é um Rambo. Você é um ninja. Falei, então vaza, irmã. Ela já te pediu desculpa. Morreu ali. Não teve agressão, não teve xingo, não teve nada. Ela foi embora e eu também fui embora. Agora se eu falo, e se ela fala, e se eu falo, e aí vem o marido dela, e vem o de segurança, já pensou a guerra que dá? Nem sempre a gente vai estar nesse estado de paz. Vai ter dia que a gente vai estar nervoso, né? Acorda já nervoso e vai dormir nervoso. O pavio, está curto. Mas a Bíblia está nos orientando. A ideia de pregar provérbios aqui para vocês é diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Quantos querem ser sábios aqui para a glória de Deus? Então você vai precisar aprender com Deus a desarmar bombas relógios. Lá na sua empresa vai ter que ser um desarmador de bomba. Aqui na igreja vai ter bomba, você vai ter que desarmar. Lá na sua casa você vai ter que responder certas vezes com sabedoria, com mansidão, para o barril de pólvora não explodir. E tem mais. Jesus é muito pontual quando ele diz sobre o uso das palavras.
Ele diz o seguinte, em Mateus 12, 36. Se conseguir projetar, é uma bênção. Mateus 12, versículo 36. Por que eu devo pensar muito bem antes de falar? Você que está em casa, escuta isso aqui. Por que eu devo pensar muito bem antes de falar? Versículo 36 de Mateus vai dizer: mas eu digo que toda palavra inútil, frívola, que os homens disserem, dele darão conta no dia do juízo. Porque pelas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: toda palavra que sai da minha boca, contra o Mateus, contra o Jailson, contra o Pacheco, contra o Henrique, eu vou ter que dar conta no dia do juízo. Olha o problema disso. Toda palavra que eu falar contra o Tadeu, toda vez que eu tentar matá-lo no meu coração, que eu assassiná-lo com palavras, eu vou ter que dar conta diante de Deus. Então é muito sério o uso das palavras. É muito sério a expressão que usamos no momento da raiva, da ira, da cólera, da tristeza. Se na hora de discussão eu não pensar antes de responder, eu posso perder os amigos fontes. Quantos amigos nós não perdemos porque falamos na hora errada? Quantas pessoas a gente não perdeu porque a gente colocou a nossa opinião na hora errada? A gente já perdeu o casamento, tem gente que perdeu o casamento porque não sabia perdoar, não conseguia resolver, perdeu o trabalho, perdeu gente que ama. Se eu explodir por qualquer coisa, eu afasto as pessoas de mim. Eu particularmente não tenho prazer nenhum em andar com gente que toda hora está explodindo. Eu não gosto nem que as pessoas falam alto do meu lado. Eu não sei você, mas tem gente que explode por qualquer coisa. Ah, mas é meu temperamento. Jesus é Senhor de temperamentos também. Jesus, Ele é bom em adestrar temperamento. Como que Ele faz isso? Quando você nasce de novo, Ele te dá o fruto do domínio próprio. Eu tenho vontade de falar tudo que eu penso a seu respeito, mas o Espírito Santo controlou minha boca. Ah, eu tenho vontade de sair na mão com você. Eu também tenho. Mas o Espírito Santo dominou minha força. Se eu fosse falar o que eu penso a seu respeito, mas não falo. Por quê? Porque a temperança, a longanimidade e o fruto do Espírito está em mim. Então eu adestro a minha emoção para não machucar ninguém. Quanta gente machucada porque ouviu de alguém algo pesadíssimo. Quantos filhos traumatizados porque ouviram coisas pesadíssimas dos pais. Palavras que entram e que ferem, como caco de vidro que corta e demora para cicatrizar. Quer um conselho? Seja amigo do diálogo. Para de arrumar briga em igreja, irmão. Para de arrumar briga em empresa. Para de arrumar briga na sua rua, no seu condomínio, no clube onde você vai. Para de arrumar briga com as pessoas. Seja amigo do diálogo, pacífico. Seja amigo da gentileza. Seja amigo da brandura. Seja manso. Pastor, então e como é que eu reajo quando eu tiver uma discussão? Você pode chamar a atenção de alguém, puxar a orelha de alguém, falar tudo que você pensa para alguém sem grosseria. Você pode falar tudo que você pensa para alguém sem precisar gritar, colocar o volume máximo da raiva. Não precisa disso. Chega aí, vamos trocar uma ideia nós dois. Ó, você errou aqui. Ó, você deixou desejar aqui, tem que melhorar e pá. E você pode ir corrigindo. Leais são as feridas feitas pelo amigo. É tão bonito quando um casal discute, eles estão conversando baixinho ali, um corrigindo o outro. Eu já vi várias vezes casais educados, né? Às vezes acontece alguma coisa em uma festa, aí o marido chama a esposa assim, está conversando com ela. Você está vendo que o negócio está pegando fogo ali, mas é aquele diálogo que não excede. Aí já viu aquele povo também que é barraqueiro? Aquela namorada barraqueira, que ela vira a mesa, né? Ela toca fogo no carro, ela quebra o carro. Não há necessidade disso. Porque senão a gente afasta as pessoas que a gente ama de perto da gente. Então, não precisa de agressão, não precisa de violência. Quando brigamos por qualquer coisa, é ruim também porque a consciência pesa depois. Quem aqui já falou algo e se arrependeu do que falou? Ixi, irmão, eu todo dia, toda hora. E aí você coloca a mão na consciência quando você vai dormir e fala: por que eu fiz aquilo?
por que eu fui discutir com ele? Ah, meu Deus do céu, olha o problema que eu arrumei. Alguém já teve ou não? No trabalho, na igreja, numa venda que você fez um negócio lá na sua família, nos seus parentes, que parente é uma bênção, né? Às vezes você vai, a sogra, né? O que eu fui falar com a sogra? Olha o B.O. que eu arrumei com ela. Hã? Alguém tem sogra aqui? Sogra é uma bênção, graças a Deus. A minha está me assistindo. Um beijo. Aí a gente vai dormir e a gente diz, como eu fui pequeno. Né? Como eu fui arrogante. Como eu fui prepotente. Descarreguei a minha raiva em quem nem merecia. Né? Então eu quero conversar com você aqui rapidinho sobre isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver num conflito, pensar antes de responder. Segundo, o que fazer quando estiver diante de um conflito? Aprenda a levar desaforo para casa. O silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta. Aprenda a levar desaforo para casa. Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta. Quem tem mais de 30 anos aqui? Levanta a mão assim, só para eu ver. Você vai se lembrar, seus pais, seus avós, né, diziam para você o seguinte, você tem que aprender a levar o quê? Desaforo? Meu pai falava direto para mim, eu ia para a noitada, para bagunça, e ele chamava, você é muito estourado, isso, e falava, você tem que aprender a levar o quê? Desaforo para casa. Em outras palavras, é aprender a engolir sapo. Na concepção de Salomão aqui, desviar a palavra dura é engolir sapo. É levar desaforo para casa. É usar a brandura do silêncio como arma de defesa. A resposta branda é a forma que eu reajo ao mal feito a mim. Agora fala a verdade, qual foi a última vez que você levou desaforo para casa? Irmão, a gente não gosta de levar desaforo para casa. É ou não é? Levar desaforo para casa, não levo. E a gente tem que aprender, é difícil, irmão, é difícil. Mas levar desaforo para casa é você não deixar que o mal que fizer a você te adoeça. O que você vai ganhar parando o seu carro e discutindo quem te fechou? O que você vai ganhar batendo boca com o vizinho? O que você vai ganhar arrumando briga aqui na igreja? Toda hora um B.O. Não, irmão, vai embora para tua casa, vai dando glória a Deus, se mata, irmão. Vai tranquilo. Está entendendo, não? Aquela irmã lá no trabalho que vive te perseguindo, que vive jogando você contra, falando mal de você para o chefe, que vive olhando seu sapato, seu cabelo, que vive te invejando, o que você... E você vai entrar na pilha dela, leva desaforo para casa, você sabe quem você é. Você tem resiliência em meio a tudo isso que está acontecendo, é importante. Então aprenda a levar desaforo para casa, o silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Agora, o meu silêncio vai me livrar de dores desnecessárias. Porque, por exemplo, eu tive um problema com alguém, mas na hora de responder eu me silenciei. Sabe quem vai estar doente aquela noite? Quem falou muito ou quem silenciou? Quem falou muito. Porque a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. A Bíblia diz que a amargura está coligada com a alma. No muito falar, há amargura no coração.
Esses últimos dias eu tenho feito isso. A pessoa vomita em você e você fica em silêncio. Irmão, fala sozinho, fala com a minha mão. Dá um tchau para mim. Faz assim. Pronto, fale com a minha mão. Pronto, você não entrou em conflito, você não entrou. Aí quando a pessoa acalmar os ânimos, você sente conversa. Então levar desaforo para casa hoje é muito difícil. Porque a gente sempre quer ter razão. Toda vez que você for conversar com alguém, você vê que a coisa ficou meio áspera, você vai aprender isso, nunca mais vai esquecer. Existem discussões que tudo que as pessoas querem é resolver. Aí quando você percebe que a pessoa quer resolver, gasta tempo. Quando você percebe que a pessoa quer ter razão, aí você tem que, não dá nem a trela. Porque a discussão é para resolver. Discutir com a fiamma é para resolver. Se eu quiser ter razão ou ela quiser ter razão, não é discussão. Então, se a palavra branda, ela desvia o furor, por que a gente não consegue levar desaforo para casa? Diga assim, o silêncio é necessário. Por que o silêncio é necessário? Porque ele vai te livrar de dores. Então, por exemplo, vai edificar o que você vai falar? Vai construir? Vai enriquecer? Ah, não vai, então eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Porque se não vai edificar, eu vou ficar em silêncio. Então, se a palavra branda dizia o furor, por que não conseguimos levar desaforo para casa? Porque o nosso ego é inflamado. Alguém vai lá e vomita na Marcela. Ah, Marcela, você é isso, aquilo outro. Se ela está na palavra, ela entende que é hora de desviar a palavra dura com uma resposta mansa. Só que se nós estivermos guiados pelo nosso eu, a gente nunca leva desaforo para casa. Nunca. O nosso ego fala mais alto. Você é bobo, você vai ouvir isso, vai ficar quieto. Você já ouviu assim aquela vozinha no seu coração? Você não vai falar nada. Ela jogou aquela frase de indireta para você na rede social. Aquela ali foi uma palavra de indireta para você. Ela fez isso, ela fez aquilo outro, ele fez isso. Você vai deixar passar? Não deixa não. O nosso ego nos impede de perdoar. O nosso ego nos impede de restaurar a comunhão. O nosso ego nos impede de restaurarmos a paz. Então toda vez que você tiver um conflito, você tem que fazer duas coisas. Pensa antes de responder. Segundo, aprenda a engolir sapo. Pastor, você quer dizer então que eu vou ser bobão? É melhor um bobo feliz do que um bobão cheio de razão. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Passou um vídeo esses dias aí de um rapaz de carro, ele estava com Astra, se não me engano, e ele estava com uma moto. Uau. Aí acho que o cara fechou ele foi e quebrou o retrovisor do carro. Alguém viu esse vídeo? E o rapaz era um policial, deu um tiro nas costas dele e ficou paralítico. Alguém viu? Aí eu pergunto, para que chutar o retrovisor do cara? Aí o outro, para que atirar no cara por causa do retrovisor? Pois bem, um está paralítico e o outro preso. Tudo porque na hora do conflito, um pensou, peraí, vou ter que tirar minha arma, vou ter que gastar uma bala, eu posso matar um pai de família, acho que R$100 eu conserto o retrovisor. Aí o outro podia ter pensado, peraí, eu vou quebrar o retrovisor do cara, não sei quem está dentro do carro, eu posso tomar um tiro, posso ser atropelado, vai acabar com o meu dia. Ou seja, os dois saíram perdendo, ninguém saiu ganhando, os dois tiveram um prejuízo enorme. Um está paralítico, o outro está preso. Aí depois, acho que foi a Record, foi lá entrevistar o rapaz do vídeo, e ele em lágrimas, ele era casado, tinha uma criança, ele chorava, irmão, dizendo, se eu soubesse eu tinha ido embora. Eu nunca mais vou poder jogar bola com a minha filha, brincar com a minha filha de pé, eu nunca mais vou poder dançar com a minha esposa. Irmão, deu dó. Aí a gente é valente no trânsito, a gente que é valentão, bravo. Quantas vezes eu não fui assim? Quantas vezes você não é assim? Lá no metrô você quer bater boca, aqui na igreja, lá no seu trabalho. Deus está nos ensinando nessa noite de quarta-feira. A resposta que você dá aos problemas testifica o Deus que você serve. O nosso Deus é o príncipe da paz, é o dono da mansidão, é o pai da brandura, é o pai da longanimidade. Em nome de Jesus, que Deus nos ensine como um corpo, você que está na sua casa e aqui no templo, a engolirmos sapos,
a levarmos sim desaforos para casa. Essa palavra é para um filho que está sentado aqui. Leve desaforo para casa quantas vezes for necessário. É melhor você dormir o sono do justo do que ficar com a culpa de ter dito alguém e machucado alguém no seu coração. Eu termino dizendo o seguinte: muitas vezes mansidão, domínio próprio são características que faltam no meio do povo de Deus. O povo de Deus é o povo mais perverso que eu conheço. É o povo mais mal educado, o povo mais folgado, é o povo que vai na rede social. Ninguém pode cair que o povo de Deus está lá apontando, não disse, Deus me revelou, Deus me mostrou. É um povo que difama, que calunia, que apedreja. É ou não é? É verdade ou mentira? Quando Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Agora, por que eu devo engolir sapo? Me pergunta por quê? Porque Jesus engoliu. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro 2,23. E a gente termina e vai para casa. 1 Pedro 2,23. Jesus levou desaforo para casa. Ixi, tadinho. Mas ele não era filho de Deus, era. Ele não tinha os anjos a seu favor, tinha. Ele não tinha poder para andar sobre as águas, tinha. Ele não tinha poder de parar o sol, tinha. Ele não veio do alto, veio. Ele não tinha autoridade para expulsar demônio, tinha. Por que ele engolia sapo? 1 Pedro 2,20. Olha lá, isso aqui é Jesus, tá? Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Irmão, grifa na sua Bíblia aí, irmão. Isso aqui é tremendo. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Você consegue dizer para quem está do seu lado: o silêncio vale mais que 1000 palavras. Põe a mão no seu coração. Senhor, não é fácil. Não é. Tem horas que a gente quer falar mesmo. Tem horas que a gente quer descarregar. Tem horas que a gente quer tirar as coisas a limpo. Tem hora que a gente quer apontar o dedo no rosto e dizer tudo que a gente pensa. Tem horas que a gente está cansado de apanhar da mesma pessoa. Tem hora que a gente está cansado de ser pisado, humilhado. Tem horas que não dá, Senhor, mas nos ensina. Nos ensina a, no momento do insulto, não revidarmos. Nos ensina a sofrer sem fazer ameaças. Nos ensina, Deus, a nos silenciar diante de coisas. Você é o Filho de Deus, tu dizes. Ele nunca entrava em um discurso com alguém sem propósito. Ele sempre desviava a fúria e a cólera com a mansidão. O silêncio vale mais que 1000 palavras. Deus está falando com alguém aqui. Aprenda a levar desaforo para casa. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Pense antes de falar. Porque quem fala muito sem pensar erra muito. Você não é o que disseram que você é. Você não é o que seu patrão disse que você é. Você não é o que seu pai disse que você é. Você não é o que sua mãe disse que você é. Você não é o que seu marido disse que você é. Você não é o que a sua esposa disse que você é. Você não é aquilo que aquele vizinho, que aquele homem na rua, que aquele cara no metrô disse que você é. Você sabe quem você é. Então não importa. O importante não é ter razão. O importante é ser feliz. O importante é você ter a noite de um justo, o sono de um justo. Desvia toda palavra dura com mansidão. Alguém já tocou pedras? Devolva com flores. Alguém jogou estilhaços de vidro em você? Devolva com rosas. Vou me passar por bobo? Passe por bobo. Jesus, quando era insultado, ele não reagia. Ele podia reagir, mas ele não reagia. Ele tinha domínio próprio. Em nome de Jesus, eu quero orar
porque se Deus colocou essa palavra na minha boca, é porque talvez ainda hoje, amanhã, esse final de semana você vai entrar em algum conflito com alguém. O diabo pode criar uma situação para você amanhã, lá no seu trabalho, amanhã na rua, em algum lugar, e você vai se lembrar dessa palavra. Toma cuidado, porque às vezes você na ira, você perde sua vida. Você na ira, você perde sua paz. Você na ira, você desconstrói tudo aquilo que você vem construindo. Não deixe 2 pavis de pólvora, 2 barris de pólvora explodir. Seja água em meio ao fogo, não querosene em meio à fogueira. Acalme essa tempestade do seu coração. Gente feliz não tem tempo para ficar discutindo com ninguém. Gente completa não tem tempo de ficar batendo boca com ninguém. Gente completa está edificando, está construindo, está restaurando, está levantando, está pegando gente que está no chão e colocando de pé. Não tem tempo para ficar cuidando da vida alheia. Não tem tempo para ficar machucando gente. Em nome de Jesus, sarando. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.